Gente, que amor esses doces. Cheiro. Calma, Miguel, peraí. tô achando que esse cavalete aqui tá muito frágil. Também acho. Me consegue alguma coisa pra fazer um suporte? Ali, ó, tem umas almofadas com areia colorida. Peraí. Peraí. Eu não tenho força. Quer ajuda? Quero. No 3? 1, 2, 3. Ai, eu achei que ia ser impossível. Mas quando a gente divide o peso em 2, tudo fica bem mais fácil. O problema, minha querida Aline, é quando esse peso fica só pra uma pessoa, só pra gente. O que muitas vezes acontece quando enfrentamos dificuldades, não só como essa, mas como as da vida, né? De um modo geral. Às vezes o silêncio é tão mais forte que nem sempre percebemos os sinais de quem pede ajuda. No Campus em Ação de hoje, apresentamos nesse primeiro bloco o vídeo Sobre Viver. Precisamos falar de suicídio. Documentário realizado pelos alunos da AMB Morumbi. Bora conferir. Bora. Nossa perspectiva é que até 2020, 1,5 milhão de pessoas vão se matar no mundo. Ou seja, isso significa um suicídio a cada 20 segundos e uma tentativa a cada 2. Hoje a gente tem um suicídio a cada 40 segundos e uma tentativa a cada 3. Esse número de pessoas quer dizer que já morreram por suicídio, mais a soma de todas as pessoas que já morreram de HIV, de guerras e de acidentes de trânsito no mundo. É gente pra caramba. Só que ninguém fala disso, né? Assunto tabu. A minha infância foi muito legal. Meu pai, ele era uma criança, né? Então, minha mãe, ela cuidava de 3 crianças. Não era o meu pai e o meu irmão. Eram 3 crianças. A gente se divertia pra caramba. Ele brincava com a gente tudo quanto era forma. E quando ele ganhava aquele salário, ele fazia questão de parar tudo e levar eu, minha mãe e meu irmão pra algum lugar pra gente comemorar. Então, ele falava assim, a gente tem que comemorar todos os dias por nossas vitórias. Isso foi uma das coisas que a gente começou a parar de ver nele depois de um tempo, né? Que ele foi definhando e ele perdeu esse trabalho que ele gostava muito e isso foi um dos primeiros choques da vida dele. Eu acho que foi aí que ele definhou, né? Meu pai emagreceu quase 20 quilos e ele ficou desesperado porque ele foi processado por todos os funcionários dele, mas ele perdeu o emprego e os funcionários processaram ele, né? Então, eu acho que eles nem sabiam o que estavam fazendo também. Meu pai ganhou todos os processos, porque meu pai nunca deixou de pagar um salário justo, mas esse estresse, né, foram 12 processos seguidos, então foi bem pesado para meu pai na época. O dinheiro ficou apertado, aí foi a primeira vez que a gente reparou que ele estava com uma depressão. E o João sempre foi assim, sempre adorou jiu-jitsu, sempre tinha meu irmão assim como referência masculina, né? Porque o pai nunca se fazia presente. Então a referência dele como homem era o meu irmão, até por causa do jiu-jitsu que aproximou muito os dois. Aí quando foi em 2013, ele decidiu se mudar para os Estados Unidos a convite do meu irmão, né, para morar lá e continuar o treinamento dele de jiu-jitsu, porque ele queria se profissionalizar na área. Em novembro de 2013, o João me ligou e falou assim: mãe, o tio Maurício não está bem. Eu quero voltar para o Brasil para passar o Natal, porque eu não quero ficar aqui, sabe? Ele tem chorado muito de madrugada, estava no processo de divórcio com a esposa dele. E aí quando foi no dia 13 de janeiro, nós recebemos a notícia que meu irmão havia cometido suicídio. E aí quando eu cheguei em casa, meu filho estava batendo com a cabeça na parede. Ele estava com a cabeça já toda machucada, batendo com a cabeça na parede. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Foi culpa minha. Se eu tivesse ficado, meu tio não tinha se matado, porque ele me pediu para ficar e eu não quis ficar. A Ariana sempre foi uma pessoa
muito alegre, né, quando criança. Depois, na adolescência, ela ficou uma pessoa mais séria, né? Com 14 anos, ela começou a ter um pouco de depressão. Aí, fez tratamento com psicólogo, psiquiatra, né? O acompanhamento normal, foi acompanhada só por mim, porque o pai dela, nessa parte, ele foi bem ausente. Depois da separação, ele se ausentou muito da vida dela, né? Tanto é que, quando ela partiu, faziam 10 anos que ele não a via e nem falava com ela, né? Então, ele perdeu muita coisa, né? Porque ela era uma pessoa muito legal. Assim, eu desde pequeno achavam que eu tinha problemas de depressão. Com o longo do tempo descobriram que não, eu tenho transtorno bipolar, né? E é uma coisa difícil de você perceber mesmo, da própria família perceber, porque querendo ou não você se esconde, você se isola, você fecha as portas para todo mundo. A pessoa pensa que você está nervoso, que você está bravo, que você está isso, você está aquilo, beleza, daqui a pouco passa, mas não, né? Muitas das pessoas com comportamento suicida dão sinais. O problema dos sinais é que eles só são compreendidos ou percebidos depois que a pessoa comete o suicídio. Porque às vezes são sinais que sozinhos eles não fazem sentido, eles fazem sentido depois. O que traz também para os enlutados, para as pessoas que ficaram, um sentimento muito maior de culpa. Eles falam, nossa, agora eu percebo que tinha um sinal e eu não levei a sério. Nunca, ninguém vai achar que alguém que você conhece vai cometer o suicídio, mesmo que ele fale. Na dúvida, pergunte. Se você em algum momento desconfiou que aquilo que a pessoa está fazendo ou aquilo que a pessoa está falando tem relação com o comportamento suicida, pergunta. O máximo que vai acontecer é ela falar que não. Só que se ela estiver realmente pensando, pode ser a porta que ela precisa para ter a ajuda necessária. Suicídio é qualquer lesão auto-infligida que resulta em morte. Mas é muito importante atentarmos não para o suicídio em si, porque uma vez consumado o suicídio, o estrago está totalmente feito na pessoa e nas famílias e nos amigos e na sociedade. É muito importante identificar o comportamento suicida. E o comportamento suicida, ele faz parte de um espectro. O final desse espectro e o desfecho mais trágico é a morte. Mas ele começa como? Uma pessoa que está com desprazer com a vida, que começa a achar que a vida não vale a pena. Uma pessoa como essa já está dentro do espectro do comportamento suicida através de um pensamento de que a vida não vale a pena. Depois ele começa a pensar assim, olha, eu não queria morrer, mas se eu dormisse e não acordasse mais, seria ótimo. Pelo amor de Deus, o que é dormir e não acordar mais? Então essa pessoa já está entrando mais fortemente no pensamento do espectro suicida. E as doenças psiquiátricas, elas são muito comuns. Em torno de 30% a 33% das pessoas ao longo da vida, em algum momento, vai apresentar alguma doença psiquiátrica. Por exemplo, a depressão é mais comum e é mais comumente associada ao suicídio. Em torno de 17% a 18% das pessoas ao longo da vida vão apresentar um episódio depressivo. E depressão, dado que é uma doença muito frequente e é uma doença que causa muito sofrimento, ela está muito associada ao suicídio. Outras doenças associadas ao suicídio, o transtorno bipolar, a esquizofrenia. E uma doença ou um grupo de doenças que isoladamente aumenta o risco de suicídio, mas quando associada à depressão, quando associada ao transtorno bipolar, multiplica o risco de suicídio, é o abuso e dependência de álcool e outras substâncias. Precisa sempre ser lembrado na questão do suicídio. Ele chegou em casa super preocupado, falando que ele estava super atrapalhado com as contas e que ele não sabia mais o que fazer e que aquilo estava deixando ele doido e que ele estava super preocupado. Só que eu estava num dia horrível, nossa, eu me arrependo tanto disso. Eu estava num dia horrível, eu tinha trabalhado, estava cansado e eu quis ajudar, mas eu não sabia como. E juntou com o meu dia ruim e tudo. E eu não soube o que fazer, eu não soube o que falar. Foi a nossa última conversa. Um mês depois, quando foi dia 15 de fevereiro, caiu num sábado, durante o dia o João chamou o melhor amigo dele lá em casa, os dois ficaram conversando na varanda, e aí o amigo foi embora, e eu fiquei com ele assim o dia todo, fiquei dentro de casa, ele vendo filme no quarto, enfim. Aí esse amigo dele me telefonou, falou assim, tia, você pode encontrar comigo na praça perto da sua casa? Eu falei, posso.
Cheguei lá, ele me deu um envelope na mão e falou assim, tia, olha essas cartas, o João me entregou isso hoje. E o meu irmão fez isso para o amigo dele. O João repetiu o que meu irmão fez. Meu irmão deixou um envelope com várias cartas para o amigo dele, com testamento, com tudo. Só que o amigo dele não abriu, sabe? E o amigo do meu filho abriu. E tinham várias cartas suicidas, de despedida. Eu fiquei apavorada. Eu fiquei apavorada porque já tinha vivenciado aquilo um mês antes, né? Voltei para casa, o amigo dele falou assim, tia, só não comenta nada que eu te mostrei, porque senão ele vai terminar a amizade comigo, ele vai perder a confiança em mim. Daí eu falei, tá, eu acho que foi o pior erro na minha vida ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Eu devia ter chegado em casa, eu devia ter posto ele na parede, ter mostrado, ter, sabe? Falei assim, o que é isso aqui, João? O que significa isso? Ter confrontado ele, né? O que eu fiz? Eu me calei e fiquei colada nele. Fiquei no quarto dele até umas 11h30. E aí, quando foi umas 10 para meia-noite, me deu um negócio, sabe? Eu tava deitada, sabe quando você tá quase dormindo? Me deu um negócio assim, sabe? Uma coisa falando assim, vai lá ver o João. E meu filho morreu. A vida está acima de qualquer valor, inclusive, por exemplo, da confidencialidade que a pessoa tenha com você. Naquele momento, mesmo que a pessoa proponha ou queira fazer um acordo com você de confidencialidade, é hora de proteger a pessoa. Então, avise familiares, avise pessoas próximas, avise o cônjuge. Se há algum profissional de saúde mental seguindo a pessoa, esse profissional deve ser avisado. Muitas vezes, em risco de suicídio, quando a pessoa está pondo em risco a própria vida, uma internação temporária, até que a pessoa melhore, ela pode ser indicada e pode salvar uma vida. O Drey, que era o namorado da Mari, acordou 20 para as 5 da manhã e não achou a Mari no apartamento. Então ele foi procurar. Ele me ligou 10 para as 9 da manhã. Aí ele falou, Cris, a Mari não está no apartamento, eu não sei onde ela está. Aí eu falei, estou subindo. Subi, quando foi umas 10 para meio-dia eu cheguei no apartamento. E aí fui olhar a carteira dela, estava o dinheiro, todos os documentos, os 2 celulares dela estavam em casa, né? E eu desci a escadaria do prédio, eu nem peguei elevador, e atravessei e tinha um casal e mais uma mocinha olhando para a árvore. Aí eu perguntei para a menina, né, para a moça, você conhece a menina da pensão que tentou se suicidar, se enforcar? Ela falou, não é da pensão, eu moro na pensão e a gente não sabe quem é. Aí eu falei, como é que ela era? Aí ela falou assim, era uma menina moreninha. Aí eu aliviei, né? Porque a minha filha era bem clarinha, né? Aí ela falou igual a minha filha. Quando eu olhei para a filha dela, branquinha que nem minha filha, né? Eu falei, para onde levar? Ela falou, pro servidor público municipal na Vergueiro. E o médico começou a conversar comigo, perguntou o nome da Mariana. Aí eu falei assim, só que eu preciso saber se é minha filha, né? E na hora que eu fui entrar, ela estava tendo a 4ª parada, né? Até então eu não sabia que era ela. Aí eles pediram para mim me retirar. Aí quando eu voltei, ela já tinha partido, né? E ela estava deitadinha com o rosto, né? Aí eu virei o rosto dela, ela estava com um sorriso nos lábios, né? Como que falando assim, na minha cabeça veio assim a vozinha dela falando assim, ufa, mãe, eu consegui. Quando eu tentei o suicídio, foi uma coisa bem planejada. Né? Eu fiquei durante meses e meses, pelo menos uns 2 meses, guardando o remédio para fazer a coisa, né? Porque tinha as doses que vinham, tal, então eu tive que fazer um jeito com que os remédios se acumulassem, né? E aí uma vez eu estava aqui em casa, uma noite, e decidi que ia ser aquele dia. Foi meio que no impulso. Eu tenho flashes de memória da gritaria em casa, daquela correria de chegar a ambulância, ir para o hospital, e aí pagou tudo. Eu fui acordar um bom tempo depois, só e no hospital já, todo entubado, caramba, 4. Então, a família pode ajudar levando a pessoa para um atendimento ou marcando um atendimento para a pessoa, tomando conta da medicação dela, porque às vezes a pessoa sai do psiquiatra com caixas de remédio e fica tudo na mão dela, porque é um adulto, o adulto sabe. Não, tem que ter um certo cuidado e, enfim, estocar essa medicação num lugar onde a pessoa não ache, por exemplo. A família pode
conversar sobre o assunto, não deixar que o assunto vire tabu dentro da própria família, porque isso também vai fazer com que a coisa fique mais difícil. Vínculos protegem contra suicídio. A ausência de vínculos são fatores de risco para suicídio. Exemplo, uma pessoa desempregada perdeu um vínculo de trabalho. Uma pessoa que tem poucos laços com a sociedade. Isso são vínculos que ela mantém. E os principais vínculos são os vínculos familiares, chamados vínculos primários. Então existem vínculos sociais, vínculos familiares. Bons vínculos protegem contra suicídio. Dê importância ao que a pessoa quer comunicar, né? Isso começa a funcionar como um antídoto, né? Então, quando nós temos até o slogan do Setembro Amarelo, falar é a melhor opção. Então, se a pessoa encontra alguém que você oferece o ombro, onde ela possa falar com liberdade, sem crítica, principalmente sem condenar, pode fazer toda a diferença. Entrei numa depressão horrível. Depois disso, fiquei 2 anos em depressão, tomando muita medicação para ficar dopada mesmo, sabe? Tentei suicídio 2 vezes. E quando eu saí da depressão, que eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa pela memória do meu filho e para não deixar outras mães órfãs como eu estou agora. Eu vou criar um grupo só para mães que perderam seus filhos para o suicídio. E aí eu criei grupo de ajuda para mães de filhos que cometeram suicídio, né? Esse grupo, infelizmente, está crescendo, né? Porque cada mãe que entra ali é uma dor que fica o centro do coração. Acho que toda mãe que passa por essa perda, né, seja qual for, não só por suicídio, mas a de suicídio acho que mais, precisa de uma ajuda médica, de um psiquiatra, uma psicóloga, que nem eu só tinha Mari. Então, uma forma de eu dar outro carinho foi ajudar outras pessoas, com um abraço, com uma palavra de conforto, né? Ele morreu, mas a gente nunca esquece e a gente não supera. Não existe essa de, não, meu pai morreu faz 1 ano e eu tô super bem, eu superei. Eu acho que essa palavra superação não existe para a relação da morte, tá? Ninguém supera a morte de ninguém. A gente continua, a gente vive, a gente convive e a gente segue em frente. E tem uma frase que mudou a minha visão dessa situação toda. O meu pai tinha um amigo que ele é sensacional, ele é um cara de outro mundo. E ele olhou para mim e falou assim, olha Bruno, uma coisa para te ajudar, tá? E quando você sentir a ausência do seu pai, quando você sentir falta dele presente agora, lembra de todos os momentos bons que vocês tiveram juntos e lembra de tudo que ele te ensinou. Aí eu parei, eu pensei naquilo, né? Eu falei assim, nossa, vamos ver, né? Como funciona, né? E a partir desse momento, eu comecei a fazer isso. Bom, o impacto que o suicídio causa numa família é óbvio. Perder um ente querido, o impacto é enorme. Sobretudo um pai ou uma mãe ter que enterrar o próprio filho, eu acho que nenhuma pessoa deveria ter que passar por isso. Então, esse impacto é óbvio. Porém, existe um impacto secundário que muitas vezes fica escondido nas pessoas, que é o sentimento de culpa. Onde foi que eu errei com meu filho? Onde foi que eu errei com meu marido ou com minha esposa? O que faltou? O que eu não percebi? O que eu deixei de suprir que causou isso? A verdade é que ninguém é culpado por isso. Acredito que quanto mais informação houver a respeito do assunto, menos pessoas vão ter que lidar com essa tragédia. Mas se a pessoa está passando por isso e não está conseguindo lidar, é recomendável que busque auxílio. Existem pessoas que trabalham com isso de maneira solidária, existem entidades que podem ajudar a superar esse luto, que não é um luto comum, é um luto carregado de muita culpa, que precisa ser superado. Aquele poço que eu olhava lá atrás e que eu não via o fundo, ele tem uma mola embaixo, assim, se você quiser. Você consegue bater lá e subir de novo. Todo mundo chega uma hora que eu acho que está no fundo do poço, que olha e não vê saída para o que está acontecendo. Mas tem. Não é aquele momento. A vida da gente não é aquele momento só. As coisas mudam e mudam de um jeito que você nem imagina.
Quando que eu ia imaginar que 3, 4 meses depois de ter passado por tudo isso, eu ia receber uma proposta de emprego para um outro estado, para uma outra cidade, ia para lá, ia conhecer o amor da minha vida e do nada as coisas mudarem da forma como mudaram. Eu acho que a gente precisa muito falar sobre suicídio. Eu acho que precisamos falar sobre suicídio. Faz a diferença. Um tema pesado, difícil de abordar, mas concordo que super necessário. É preciso falar sim de suicídio. Os números são chocantes. E quando a gente ouve que até 2020, 1,5 milhão de pessoas vão se matar no mundo, eu me questiono o que vamos fazer com isso. Os depoimentos são fortes, com uma carga nada leve, mas ao mesmo tempo, ao apresentar o contraponto de quem conseguiu reverter o processo, me trouxe um alento de que há esperança. Eu achei importante trazer esse outro lado. Você não achou, Miguel? Totalmente, Aline, concordo. Além disso, as considerações dos profissionais que lidam nessa área foram esclarecedoras, tanto do ponto de vista teórico quanto do prático. Outro ponto importante no doc foi mostrar que há centros especializados que podem ajudar pessoas em depressão, por mais complicada que possa parecer a situação. As imagens subjetivas do cotidiano, em alguns momentos desfocadas, e arquivos pessoais dos entrevistados acrescentaram um respiro e uma dinâmica na edição final. Mas o forte está mesmo nos depoimentos. Bom, então agora a gente faz uma pausa, respira um pouco e já volta com o Campus em Ação. A vitrine das produções audiovisuais das universidades brasileiras. Campus em Ação de volta. E, Miguel, eu vou te dar um docinho se você adivinhar o que a gente vai apresentar. Parece assustador, né? Mas eu acho que é muito mais doce do que você imagina, Aline. O próximo vídeo é Monster Chef Transilvânia. Animação realizada pelos alunos da Faculdade Méliès. Bora conferir?
costumes e seus rituais. Bicho, me põe na tua patota, me diz o que você gosta de fazer. Dere me entume, eu só quero brincar com você e pertencer ao seu clã. Eu te admiro tanto, mas você não tá nem aí. Mas mesmo assim, eu sou seu fã. Cara, me mostra como que eu faço pra seguir os teus passos, ser seu igual. Vamos curtir juntos a vida e ter um dia a dia mais na paz. Adorei esse reality animado. Tem um toque de ironia, uma história bem humorada e que passa muito bem essa pressão de quem vivencia a situação de estar sendo julgado pelo temido Mummy Preston. Muito boa a animação, a modelagem do monstrinho está bem definida e achei que o desenho de som está impecável. Em termos de acabamento, o vídeo está nota 10. Mas afinal, Aline, quais seriam os critérios para se dizer que o prato está devidamente bruto? Pelo visto, Miguel, o júri foi vencido pelo que há de mais doce. Nada de tubarões ou porcos com a cabeça cortada. 1001 possibilidades da mais pura brutalidade. E quando você acha que ninguém vai satisfazer o monstro-chefe, docinhos fofos e provavelmente deliciosos entram em cena, desmontando aquele ser bravo e exigente, que não pode perder a pose de bruto. Quem diria, hein? Muito legal. Aline, duas coisas que eu percebi nos vídeos de hoje. Pedir ajuda sempre que for preciso e pensar que o inusitado pode quebrar barreiras. Opa, fechou, Miguel. Se precisar de mim, conta comigo. Bate aí. Mas você aí manda ver na produção. Eu quero ver o seu vídeo sendo exibido aqui no Campus em Ação, hein? Sim, a vitrine das produções audiovisuais das universidades brasileiras. Te vejo semana que vem. Um beijo e até mais. Beijo, até mais. Bora comer? Bora. Acho que nem sempre precisa perceber. É que Tava ruim. Tava ruim. Vamos.